Bom, 9h51, falamos aqui na abertura do jornal, né, Sheila, sobre a volta do futebol, né, a retomada do Campeonato Paulista, a realização de partidas aqui em São Paulo, né, o que enfim, foi discutido entre o Ministério Público e as federações, as entidades que representam de alguma forma aí todo mundo que está envolvido no futebol. Então, sobre esse assunto, a gente agora tem na ponta da linha, já temos? Podemos chamar? Hein? Ah, então temos. Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrubo, que aliás encaminhou ontem, né, procurador? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Band News São Paulo. Um ofício ao governador João Dória, que hoje, mais cedo, falou que na coletiva de imprensa logo mais deve anunciar, oficializar essa retomada do futebol aqui no estado. Queria saber, procurador, o que foi discutido nessas reuniões, né, para que chegássemos a esse ponto do Ministério falar, recomendar a volta, né, ou dizer que é seguro realizar partidas de futebol aqui no estado. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Band News São Paulo e obrigado. Muito obrigado, bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes da Rádio Band News. Na verdade, no início do mês de março, com a pandemia atingindo níveis críticos no estado de São Paulo, e como de resto em todo o Brasil, nós entendemos que era necessário uma recomendação ao governo do estado de São Paulo no sentido de que fossem suspensas as atividades esportivas, notadamente o Campeonato Paulista de Futebol, e também as solenidades, cultos nas igrejas. Entendíamos que isso era necessário naquele momento. A partir daí, nós, como de resto tem que ser sempre, estabelecemos um canal de diálogo com a Federação Paulista de Futebol, que foi nos apresentando todos os protocolos que eles seguiam e tudo mais. Nós temos, é bom que se pontue aqui no Ministério Público, um comitê de crise, um comitê composto por promotores de justiça de saúde pública, das mais variadas áreas de atuação, e também por médicos, por profissionais aí da medicina, profissionais de renome, que nos auxiliam, nos trazendo um pouco da ciência, não é? Então, essa recomendação veio naquela oportunidade com base nisso, e de lá para cá, nós estabelecemos um diálogo com a federação para tentarmos ajustar um protocolo que, dentro do contexto genérico, nos permitisse o retorno do Campeonato Paulista, né? E isso aconteceu nessa semana. Eles nós apresentamos fizemos algumas exigências, e todas essas exigências foram acatadas, foram aceitas pela Federação Paulista de Futebol. E com esse protocolo, então, nós entendemos que isso praticamente não muda o que é mais importante, né, que é impedir a circulação de pessoas nesse momento de crise da pandemia. Então, nós entendemos e encaminhamos ontem à noite ao governador do estado o nosso posicionamento de que, sob esse prisma da questão do futebol, obedecidos esses protocolos, neste momento em que os números começam a dar algum tipo de melhora, é possível. Então, é uma questão de contexto. Nesse contexto, no contexto atual, e dados os protocolos estabelecidos, nós entendemos que é possível o retorno do Campeonato Paulista, e ao que tudo indica, nós não temos ainda um posicionamento oficial do governo, mas soube aí que já houve uma entrevista do governador, isso é possível que o governo, então, autorize o retorno do campeonato. Doutor Sarrubo, bom dia. A mim provoca bastante estranhamento quando a gente está num momento e um contexto de 4.000 mortos em 24 horas no país, batendo recorde também no número de óbitos em São Paulo, e o futebol ser tratado de maneira diferente em relação às medidas restritivas, em relação a todas as outras discussões. A gente está num momento em que houve uma discussão muito recente em relação à realização de cultos, de cerimônias religiosas com presença de público. De fato, há segurança? O que diz esse protocolo, de fato, para garantir tanta segurança a ponto de o futebol ser tratado de maneira diferente, à parte do restante da sociedade? O que se viu até aqui em termos de competições esportivas que foram bem-sucedidas em relação à proteção de atletas, a NBA fez bolha. E mais recentemente, para a realização das finais da Superliga Feminina de Vôlei, também houve bolha em Saquarema, no Rio de Janeiro. Como fazer isso no futebol? Que protocolo é esse exatamente que garanta a segurança?
Bom, é sempre importante pontuar que esse protocolo é o único no estado de São Paulo, né? E eu gosto sempre de contextualizar. No Brasil inteiro, quase todo o Brasil, os campeonatos têm acontecido, o que pouco importa, porque nós cuidamos aqui do estado de São Paulo, cada um toma as decisões que entender necessárias no seu estado. Aqui, depois de muita negociação e muito diálogo, foi criado um protocolo que cria uma espécie de bolha. Os times vão ter que ficar isolados, os jogadores ficarão isolados dentro das concentrações, né? É só a primeira divisão, só a A1 é que volta, as outras divisões não voltam, até porque nós sabemos das dificuldades dos clubes em manter esse isolamento dos jogadores. Haverá uma testagem, né? Antes das partidas, os jogadores serão testados. As partidas acontecerão em horários noturnos, em que já não há aglomeração de pessoas. Enfim, o protocolo é muito, muito mais rígido do que qualquer outro protocolo que se veja em termos de esporte no resto do Brasil. E o mais importante, não é? A Federação Paulista, os clubes se comprometeram a fazer algo que consideramos também muito importante. Dada a capilaridade em termos de mídia que o futebol traz, o futebol passará a ser um incentivador do isolamento social, um incentivador do uso de máscaras e das vacinas, que é aquele tripé que nós defendemos como o único capaz de conter a pandemia. Então, juntada em todo esse protocolo, nós entendemos que possa ser razoável o retorno. Importante, só a A1, não haverá campeonato da segunda, terceira divisão e etc. e tal. Os clubes ficam isolados, não é uma bolha como a da NBA, o Brasil não teria como fazer isso, você bem sabe disso, mas nós conseguimos avançar com esse protocolo. Com relação, é sempre bom esclarecer, as igrejas, elas estão abertas, os templos estão abertos. O que nós não queremos são cultos em que circulem muitas pessoas. Eu até discutia num grupo de juristas aí no final de semana, quando da medida liminar do ministro Cássio, e eles diziam, não há problema, 25% de ocupação das igrejas, não há problema. Eu digo, pois é, o Santuário de Aparecida do Norte tem capacidade para 35 mil pessoas. Se você colocar ali 25% dessa capacidade, isso chega a quase 8, 9 mil pessoas. A circulação de 8, 9 mil pessoas é ruim para a pandemia. O futebol não vai trazer isso, o futebol vai trazer muito menos do que isso, os protocolos são rígidos, a gente tem como controlar. Se a coisa sair do controle, que nós não temos dúvida em expedir uma nova recomendação para que sejam suspensas as partidas. E o mais importante, nós queremos o futebol sendo um grande incentivador da população para que tome as medidas necessárias para a contenção da pandemia. Porque isso realmente não vem acontecendo, né? O futebol, com a visibilidade que tem no Brasil, podia ser ali um caminho, né, para conscientização, para levar uma mensagem mais positiva nesse momento da pandemia, mas a gente tem visto e noticiamos aqui, né, doutor Sarrubo, por exemplo, o jogador do Palmeiras, que testou positivo, ciente do teste, saiu de casa, foi a um supermercado, né? E aí a gente vê as aglomerações de torcedores, né? Não tem no time A, time B, todo mundo na frente dos estádios em dia de jogo, nos aeroportos quando há viagens. Quer dizer, eu não consigo concordar com essa afirmação de que o protocolo é rígido, porque há furos. E o senhor falou da recomendação do Ministério Público, e eu queria perguntar justamente sobre isso, né? Sobre a atuação do MP. Ela fica nessa base das recomendações, ou pode haver uma ação mais incisiva em relação a esse tipo de situação, né? Um jogador que fura uma bolha e leva risco, né, às outras pessoas, a clubes que, aí eu não sei se dá para apontar a culpa do clube, mas que de alguma forma permitem ou se omitem em relação a essas aglomerações em frente aos estádios em dias de jogos, com saída de atleta do CT para ir para um aeroporto, enfim, como que o Ministério Público pode agir em relação a isso, né? É só na base da recomendação ou pode haver uma ação mais incisiva? Olha, o papel do Ministério Público, nesse momento, é um papel de recomendar, e a decisão final é sempre do governo. É evidente que quando o governo, na visão da lei, na visão da política pública necessária de saúde, não condiz com aquilo que se entende razoável,
nós podemos acionar o Poder Judiciário, e evidentemente esse é o nosso papel. Quando nós fizemos as recomendações lá no início do mês de março, aquilo foi como uma sinalização: olha, nós entendemos dessa forma, caso o governo não atenda, nós vamos avaliar a possibilidade de judicializar essa questão, porque quem decide na ponta final é o Poder Judiciário. O Ministério Público não tem poder de decisão, é um poder de recomendação. Com relação ao que você pontuou, veja, nós estamos atentos, nós temos um comitê de crise, esse comitê de crise trabalha praticamente 24 horas por dia, estaremos observando, e em havendo violação do protocolo que foi acordado, não haverá a menor sombra de dúvida que nós, recomendaremos ao governo a suspensão imediata, 2, se o governo não atender, nós judicializaremos e pediremos que o Poder Judiciário suspenda as partidas. É importante destacar mais uma vez, né, são protocolos muito mais rígidos do que aqueles que eram adotados anteriormente e muito mais rígidos do que qualquer outro protocolo que se adote no resto do Brasil, e mais do que isso, há o compromisso no sentido de que os jogadores, os clubes e a própria federação farão uma propaganda positiva no sentido de que é necessário o isolamento social, é necessário o uso de máscaras e é necessário a vacina, é fundamental para todos nós. Então, é nesse sentido que nós concordamos com esse retorno. Agora, é sempre importante fixar a ideia de que a decisão é do governo, ela ainda não está oficializada, nós aguardamos a manifestação, parece que na hora do almoço, e o Ministério Público sempre avalia e trabalha com a lógica da saúde e do bem da sociedade e da população. Eu queria saber, doutor Sarrubo, se existe a possibilidade de clubes serem responsabilizados em relação a esse protocolo que o senhor falou, né, de testagem de bolha, por exemplo, o jogador do Palmeiras que furou a bolha, isso aí é um caso concreto, né, ele testou positivo e estava no mercado, acabou até atropelando uma pessoa, enfim, o clube pode ser responsabilizado? E segundo, é possível fazer, ainda que também dentro da capacidade ali do Ministério Público, do que compete ao Ministério Público, alguma coisa em relação ao lado de fora dos estádios, né? Eu e a Sheila, a gente estava conversando aqui fora do ar, que tudo bem, às vezes a bolha, ela é maravilhosa, o jogo não tem gente de fora, tem distanciamento, os dirigentes, os jogadores, todo mundo de máscara, mas uma multidão do lado de fora para receber esses jogadores. A gente viu isso ao longo do ano passado com várias torcidas, torcedores de todos os times. Isso aconteceu no entorno de todos os estádios, praticamente, a depender da competição, do momento, do jogo. Em relação a essa parte fora do estádio, há algum protocolo, haverá algum tipo de fiscalização mais eficiente? Olha, o protocolo é o horário dos jogos, né, que deverão ser todos após as 8h30 da noite, 9 horas, alguma coisa assim. O governo é que vai decidir isso. E haverá controle no sentido de que as pessoas não podem, inclusive hoje há uma restrição de circulação na cidade, ou pelo menos uma recomendação de não circulação na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, depois das 8 horas da noite. Por isso que os jogos vão acontecer todos no período da noite, pelo menos esse foi o protocolo que nós pactuamos com a federação, para que essa movimentação de torcedores não aconteça. Agora, o que é importante dizer? Se nós detectarmos que os clubes não estão obedecendo, uma coisa pontual não pode, por exemplo, comportamento do jogador Luiz Adriano aí recentemente, isso é uma questão pontual, o jogador pode ser até responsabilizado individualmente, ou um clube e assim por diante, mas nós não pararíamos, por exemplo, não recomendaríamos a paralisação do campeonato por conta do comportamento individual de A ou de B. Agora, se nós detectarmos que há um problema sistêmico, no sentido de que não está sendo obedecido o protocolo, nós não teremos a menor dúvida em recomendar a suspensão das atividades, ou seja, das partidas, e até mesmo, se o caso, judicializaremos a questão pedindo a suspensão do campeonato. Acreditamos que, notadamente depois desse período trágico que ainda estamos vivendo, com o número de mortes aí ultrapassando 4.000 pessoas no Brasil, entendemos que as pessoas têm tido uma maior consciência, tem que ter uma maior consciência da necessidade do isolamento
e de deslocamento apenas pontual, como, por exemplo, para essas partidas. Eu insisto, no Brasil, hoje, estavam parados, acho que o Campeonato Paulista e mais 1 ou 2 estados, né? O resto tudo acontecendo. E o que é pior, os clubes fazendo um movimento de jogarem em outros estados, o que aí exige aeroporto, avião, deslocamento maior, o que causa, sem sombra de dúvida, um problema ainda maior em termos de circulação do vírus e piora nos números da pandemia. Então, entendemos que esse era o protocolo mais seguro, acho que foi um avanço, né, quando esse protocolo for publicizado, e já está praticamente, vocês perceberão que é um avanço muito grande, há uma segurança boa para a realização das partidas, coisa que não havia há 3, 4 semanas atrás, né, e que não continua havendo no resto do Brasil. Até faço aqui um apelo para que o protocolo estabelecido aqui pela Federação Paulista, pelo Ministério Público, possa ser observado também pelos outros estados. É isso, né? E a gente vai cobrar se houver algum tipo, principalmente do governo do estado, se houver algum tipo de desrespeito a esse novo protocolo. A gente conversou aqui no Band News São Paulo com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Sarrubo, falando aí sobre a volta, então, ou a possível, né? Ainda não foi oficializado, mas deve ser logo mais na coletiva do governo do estado, a volta do futebol aqui em São Paulo. Doutor, muito obrigado, viu, pela entrevista. Muito obrigado, e a imprensa é muito importante nessa cobrança, se você me permite. A imprensa tem que cobrar, nós esperamos isso de vocês mesmo. Então, parabéns, foi a semana dos jornalistas aí, né? Parabéns para vocês, jornalistas, e continuem cobrando. Esse é o papel da imprensa. Muito obrigado. Obrigada, bom dia.